Recursos hídricos. Essa temática é uma temática extremamente relevante, razão pela qual vou me deter um tempo com um bloco separado de vídeo para uma discussão um pouco mais aprimorada, muito embora sintética. Esse quadro da imagem, ele mostra claramente aí o paralelo do percentual de água disponível no corpo humano em relação aos anos de vida de um determinado ser humano. Então, nós observamos aí de 2 até mais de 60 anos de idade. Quanto mais novo, maior o percentual de água no organismo. E quanto mais velho, menor aí o percentual de água no organismo. Então, varia aí, na média, conforme posicionamentos assim, que são até, de certo modo, não unânime, a faixa aí de 65%, 70% de água no organismo. É o que mantém e justifica aí a nossa sobrevivência em relação à demonstração da importância desse recurso hídrico, especificamente. Então, nós observamos aí, esse é um fator relacionado ao homem, mas necessário se faz entender exatamente que a água é fator de sobrevivência para as demais espécies de seres vivos. Pois bem, um paralelo que eu faço nesse momento é uma discussão que ocorreu e que foi alavancada pela ONU no ano de 2010, em que foi feita aí a Declaração da Água. Nesse ano de 2010, precisamente em março de 2010, foi considerado aí como o mês da água, especificamente no dia 22. De modo que a constatação foi o seguinte: a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais ameaçada. Crescimento populacional, expansão das atividades agrícolas, industriais, mudanças climáticas, dentre outros fatores. Todos os anos, morrem mais pessoas das consequências de água contaminada do que de todas as formas de violência, incluindo a guerra. Necessidade urgente: proteger e melhorar a qualidade da água nos nossos rios, lagos, aquíferos e torneiras. Essa constatação da ONU é importante para realçar e demonstrar para os poderes públicos em nível internacional e nacional da necessidade de mudança de postura em relação a esse rico e essencial bem. De modo que foi consagrado também pela ONU, mas não nesse momento, o direito à água potável como um direito fundamental de sexta dimensão ou geração, conforme o entendimento. Pois bem, interessante observarmos a relevância desse tema com a distribuição da água disponível no planeta. De 100%, nós observamos que 97,5% é de água salgada. A água doce restante, que é 2,5%, ela divide-se são números aproximados. Eu quero dizer que existe uma divergência ou outra, mas é bem aproximada aí essa divergência. Então, na faixa de 68,7% da água doce disponível no planeta, levando em consideração que esses 2,5%, como se ele fosse 100%. Então, da água doce disponível no planeta, ou seja, do total, de 100% da doce, especificamente, nós observamos que na faixa de 68,7% está nas calotas polares, nas geleiras, 30,1% aproximadamente está nos aquíferos, no lençol freático do planeta como um todo. 0,27% nos rios, lagos, e o restante, 0,93%, em vapor disperso no planeta como um todo. Então, nós observamos que disponível diretamente nós temos aí o percentual aproximado de 0,27% de água doce, renovável. Então, tamanha relevância aí e a necessidade de preocupação por parte de todos, sociedade, governo, e é isso. No caso do Brasil, nós temos a distribuição da água por regiões nesse quadro é bem interessante, que é a maior parte da água doce disponível no Brasil, ela está concentrada na região norte, cerca de 68%. De seguida da região sul, 7%, região sudeste, 6%, região norte, 3%. Desculpa, região nordeste, 3%. Então, essa divisão é a divisão que mostra exatamente que na região amazônica, onde nós vivemos, é onde concentra a maior quantidade, efetivamente, de água doce disponível no Brasil.
E já fiz um paralelo num quadro específico tratando da Amazônia Legal, da Bacia Hidrográfica Amazônica, a sua relevância internacional, e esse gráfico mostra claramente e confirma essa verdade. Pois bem, no que diz respeito à evolução normativa da preocupação no Brasil, nós observamos que no Brasil República, antes da República não existia nada concreto diretamente voltado para essa temática. Mas no Brasil República nós temos aí que foi encaminhado no ano de 1907 um projeto de lei, à época, que somente em 1934 virou aí o Código de Águas, que é o Decreto 24.643. Então esse foi o principal corpo normativo que inaugurou a preocupação efetiva do governo brasileiro em relação a esse bem, a esse patrimônio. Em 1988, nós temos aí a promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil. E a Constituição, ela previu em vários dispositivos a água, a relevância da água, o papel da água, a sua relação direta e indireta com a sobrevivência, com a necessidade de uma qualidade de vida diferenciada para todos, efetivamente. Nós temos, em 1995, a criação da Secretaria de Recursos Hídricos vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Foi um avanço significativo na discussão dessa temática, na preocupação dessa temática. Nós temos hoje que o Ministério do Meio Ambiente, ele não trata só de meio ambiente, ele é o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal. Então, até a nomenclatura do Ministério do Meio Ambiente mudou em relação a esta temática. E aí, no ano de 1997, precisamente no dia 8 de janeiro, nós temos aí a Lei Federal 9.433, que é a Lei das Águas. É ela que é literalmente é o divisor de águas no que diz respeito à tutela, à gestão desse patrimônio de todos, indistintamente. Pois bem, a Constituição da República ela estabelece no artigo 20, inciso 3º, que são bens da União, lagos, rios e quaisquer correntes de água sob seu domínio, ou banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro. Sendo que o artigo 22 da Constituição também estabelece que compete privativamente à União legislar sobre águas, que é competência comum de todos os entes federados, né, no caso a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição, e a água está dentro aí dessa temática. No que diz respeito aos municípios, nós temos aí que inclui-se entre os bens, no que diz respeito aos estados, são bens hídricos dos estados, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Então nós observamos que, levando em consideração tão somente esses dispositivos, a Constituição, a partir do momento que estabelece a obrigatoriedade dela legislar privativamente sobre a água, não exclui a possibilidade dos estados e do Distrito Federal legislar sobre o tema. Além do que, na interpretação da Constituição, de acordo com seus dispositivos, dos seus artigos, nós podemos ver exatamente que não há que se falar em competência legislativa e não há que se falar em bem hídrico, água municipal. Então, o município em si, como mesmo sendo ente federado, não detém o domínio sobre recurso hídrico. Essa é uma certeza com base aí na Constituição. Então, não há que se falar em uma lei municipal que trate da política municipal de gestão dos recursos hídricos. Exatamente porque a Constituição preferiu outorgar esse tema exatamente não só à União, como aos estados e ao Distrito Federal. Então, essa é a temática. É interessante observarmos nesse ponto que ou o recurso hídrico é da União ou dos estados e do Distrito Federal. Mas é interessante também observarmos que, em relação aos recursos subterrâneos dos lençóis freáticos, dos aquíferos, sendo que nós temos um dos principais aquíferos dois dos principais aquíferos do planeta, que é o aquífero Guarani, que pega a região sul do país, sudeste, um pouco da região centro-oeste, cerca de 8, 9 estados do Brasil, que até um tempo desse era considerado como o segundo lençol freático maior aquífero do planeta, tamanha a sua dimensão. E aí, estudos já demonstraram que existe um aquífero na região de Alter do Chão, que exatamente tem essa nomenclatura,
que no estado do Pará, que seria quase que 2 vezes maior que o aquífero Guarani, e aí superaria essa colocação. Isso quer dizer exatamente o quê? No que diz respeito a recurso subterrâneo, hídrico subterrâneo, pertence ao Estado o poder de ser o titular, efetivamente, da gestão desse patrimônio. E aí, a Lei 9433 de 1997, ela estabeleceu aí mecanismos de, em especial, gerenciamento de valoração desse bem. E aí ela entendeu exatamente que a água é um bem público, limitado e dotado de valoração econômica. Então é interessante nós observarmos que a água pertence a toda a coletividade e é limitada efetivamente a partir do momento que nós observamos, muito embora seja renovável, nós temos um limite que é a própria natureza que disponibiliza. E aí é importante nós observarmos um dos principais fatores que são levados em consideração na legislação, exatamente a imposição da sua correspondência econômica. Então, a água tem valoração econômica. Esse é um dos pontos mais relevantes aí da legislação nacional, que foi tida como uma das mais importantes do mundo. A prioridade, de acordo com a legislação aplicável, é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, essa é a prioridade. E o uso múltiplo que possibilita várias frentes de utilização e reutilização, em especial, deste recurso hídrico, que deve ser levado em consideração para a sua gestão, para a sua análise, para a tomada de decisão, exatamente a bacia hidrográfica, que é um termo técnico que define o recurso hídrico, todas as suas vertentes, todas as suas inter-relações, de um modo técnico-científico. E segundo a Agência Nacional de Águas, nós teríamos aí em nível nacional 12 bacias hidrográficas, sendo que a maior seria a bacia hidrográfica a bacia hidrográfica amazônica. Então, toda a bacia hidrográfica no âmbito dos estados e da União, efetivamente, deve ter todo um centro de decisão exatamente voltado para a melhor gestão desse recurso hídrico. A gestão, ela deve ser necessariamente descentralizada com a participação do poder público, usuários e comunidades. Esses são os principais atores, efetivamente, para dar uma melhor eficiência, vamos assim dizer, no que diz respeito à possibilidade de uso desse recurso hídrico para vários fins. E a quem pertence? Nós fizemos um comentário agora há pouco, que é a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, conforme o caso, que cabe à gestão principal do recurso hídrico, de acordo com os preceitos da Constituição da República. E ao município, e muito menos ao particular, que era o que acontecia antes da Constituição de 1988, pode ter o domínio e a gestão em relação ao recurso hídrico, mas pode participar da gestão, efetivamente. Até que a própria Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433, estabeleceu a necessidade de descentralização da gestão, com a participação efetiva do poder público, usuários e comunidades. Então, a participação é essencial de todos os atores envolvidos. Essa imagem é em Boa Vista, na região do Beral, que está alterada significativamente com um projeto aí da Prefeitura. Pois bem, a Lei de Política Nacional estabeleceu a necessidade de planos de recursos hídricos no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, planos de recursos hídricos como mecanismo de viabilizar concretamente a política nacional ali estabelecida. Ditou também a necessidade de enquadramento dos corpos d'água de acordo com a sua qualidade, de acordo com a sua disponibilidade. Em especial, nós temos a resolução do CONAMA, que estabelece, por exemplo, os padrões da água. Qual a sua classificação de acordo que pode admitir o uso para a dessedentação dos animais? E, ao mesmo tempo, abastecimento público. E o da indústria, vou dizer, é a mesma categorização ou não? Em que casos pode ser admitido o reuso da água? Então, são situações essas pontuadas aí por normas infralegais de regulamentação e enquadramento aí da água. Outorga do direito de uso. Então, a partir do momento que existe a necessidade de um maior controle em relação a esse bem com valoração econômica,
Necessário se faz naqueles casos em que é possível o uso, um uso maior uso aí do recurso hídrico, que o poder público, via do órgão competente, seja o órgão ambiental, seja um órgão específico que trate de recursos hídricos, ele permite a utilização com determinada vazão, a determinada quantidade, a forma como deve ser feito isso, por meio de um documento chamado, um ato administrativo chamado outorga do direito de uso do recurso hídrico. Então, ali indicaria quem pode usar, quanto pode usar, que tempo pode usar, a validade daquele ato administrativo, evidentemente com a contraprestação que deve pagar para o trâmite e expedição desse documento, se for viável. Então, necessário se faz por meio da outorga que o órgão competente faça um efetivo controle da disponibilidade e uso do recurso hídrico para não faltar para ninguém, para ter uma maior gestão. Então, a visão geral da política nacional de recursos hídricos é a maior gestão em relação ao patrimônio recurso hídrico. Cobrança pelo uso, destinação dos recursos hídricos. Então, nós observamos a possibilidade de cobrar, mas aí poderia se questionar, mas pera lá, mas a nossa concessionária de água, ela já cobra. Então, nós já pagamos para a água. Por que uma lei de 1997 estabeleceu isso, ou é com base nisso que a nossa concessionária de serviço público faz a cobrança lá vem a cobrança para a gente, pagando água? Então, não é isso. Então, eu já adianto exatamente o seguinte, o que se paga regularmente, em especial na nossa realidade atual, é exatamente o que? É pela captação, pelo tratamento e pela distribuição da água para as nossas residências. Agora, o bem, levando em consideração a água como bem, o patrimônio em si, a água não é pago. O que paga realmente são serviços relacionados à disponibilização da água. Existem algumas localidades no Brasil que já está estabelecendo um mecanismo de cobrança pelo uso da água, em especial naquelas localidades em que se constata uma escassez da quantidade e qualidade da água disponível. Então, geralmente ocorrem situações aí que envolvem conflito no uso da água, pela quantidade, disponibilidade, então tem que ter um maior controle em relação à sua utilização e destinação, que deve, a valoração econômica obtida em relação a essa cobrança deve ser destinada prioritariamente para a recuperação, entre aspas, da bacia hidrográfica. Essa é uma destinação direta. Ao mesmo tempo, a lei estabeleceu o Sistema de Informações de Recursos Hídricos. É por meio do SIRH, o SIRH, na internet é fácil fazer uma pesquisa em relação a esse sistema e tem muitas informações disponíveis para quem quer que seja a respeito aí dos recursos hídricos, a disponibilidade, controle pluviométrico e fluviométrico aí em nível nacional, especificamente no estado de Roraima. Nós observamos aí vários centros aí, vários pontos de controle de aferição efetivamente. Então nós podemos observar que um link do CIRM nós temos na CAER. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, pode achar claramente exatamente, pesquisar lá, por exemplo, níveis do Rio Branco em Boa Vista. Então vai ter um link que vai acessar a imagem, exatamente como é que está a condição do nível do Rio Branco em determinado momento. E esse controle é diário, é um controle automático. Mas nós temos algumas estações de controle que são estações de controle que não são automáticas, até por falta de estrutura disponibilizada aí pelo estado inteiro, desde a região sul do estado até a região centro-norte do estado de Roraima. Deveria ter mais informações, deveria ter mais material para poder propiciar uma melhor condição aí, não, de estudo e, ao mesmo tempo, de política pública em relação a uma adequada gestão aí dos recursos hídricos no estado de Roraima. Mas é isso que nós temos lá, então é fácil acessar. Exatamente com base na imposição da lei é que está disponível esse material aí para quem quer que seja. Pois bem, como a bacia hidrográfica é o espaço territorial para a gestão do recurso hídrico, que tem o maior potencial realmente de permitir uma melhor implicação, até porque é nesse espaço que mostra a relevância lá da água, foi estabelecida a necessidade, conforme o caso, da criação de um comitê. Comitê esse coordenado e acompanhado aí, em especial pelo órgão ambiental, pelo órgão de recursos hídricos,
conforme o caso, não é a nossa realidade, não é órgão distinto, pelo menos por enquanto, mas pode acontecer. De modo que o comitê é um órgão que é composto aí dos três atores: governo, os principais usuários e população, coletividade comum. Então são situações essas que devem ser pontuadas, e a necessidade do comitê como principal órgão gestor aí da destinação e utilização dos recursos hídricos. Como eu falei, o Ministério do Meio Ambiente hoje ele não é só meio ambiente, ele abrange, diante da magnitude dessa temática, ele trabalha, tem campos específicos dentro do Ministério do Meio Ambiente tratando sobre água. E nós temos aí como órgão operacional da gestão dos recursos hídricos as agências de água. Então, guardadas as devidas proporções, é o que ocorre no âmbito dos estados e Distrito Federal. No particular de Roraima, essa é uma imagem que eu achei bem legal aí na internet. Nós temos aí a Lei Complementar Estadual, número 7 de 1994, que trabalha a política estadual do meio ambiente, e nela, evidentemente, que trabalha também recursos hídricos. No entanto, foi somente no ano de 2006, por meio da Lei Ordinária número 547, de 23 de junho, que foi estabelecida a Lei de Política Estadual de Recursos Hídricos. Então, nós podemos observar que quase 10 anos depois da determinação inserida na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, é que o Estado de Roraima, como o último estado a legislar sobre o tema, resolveu cumprir o seu papel. Mas não quer dizer que a coisa seja redonda até hoje, né? Muita coisa ainda tem que ser evoluída aí, tem que se avançar. Necessário se faz, não só no âmbito nacional, como no âmbito dos estados de Distrito Federal, a existência de Conselho de Recursos Hídricos, que é um órgão que efetivamente cumpre o papel como se fosse o CONAMA, só que voltado especificamente para a temática de recursos hídricos. E nós temos aí um conselho específico de recursos hídricos no estado de Roraima. Outorga. No caso da outorga, também, hoje, especificamente, nós temos a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a FEMAR, que é o órgão que congrega todas as missões relacionadas a essa temática, e é quem pode, conforme o caso concreto, outorgar o uso, exercer esse controle e expedir o ato administrativo relacionado à sua utilização, quando for o caso. Comitê de Bacia. Até agora, o ano de 2020, nós não observamos a existência de um comitê de bacia. Embora a experiência dita regra, em especial, nós temos aí um professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, Carlos Sandro, e ele anuncia, em razão um aval, um conhecimento muito vasto nessa área, que talvez não seja interessante a formação de comitê de bacia, observando a realidade de alguns outros estados, em especial amazônicos, que alguns deles não funcionam. Alguns deles só era meramente protocolar. Então, qual que é a justificativa de ter um comitê de bacia se não cumprir o seu papel? Porque alguns conselhos, em especial ambiental também, às vezes funciona só a nível de provocação. Então, é um funcionamento meio burocrático, sem qualquer tipo de utilidade real no dia a dia. O que deveria ser diferente, a participação deveria ser efetiva, a discussão e, ao mesmo tempo, as deliberações e os resultados aí desses colegiados, seja os conselhos, seja os comitês de bacia. Então, já foi feita uma proposta no sentido da criação do primeiro comitê de bacia aqui no estado de Roraima, que não seria a bacia do Rio Branco, que seria muito maior, que integra a bacia do Rio Negro, que integra a bacia amazônica. Então, nós teríamos poderíamos pegar como exemplo a subbacia do Cauamé, que é o rio Cauamé, que é o principal tributário ou afluente do Rio Branco. Então, seria uma situação a ser tratada. Já existe discussão em nível de FEMAR a respeito da possibilidade de criação ou não, ou de um órgão gestor diferenciado moldada à peculiaridade da região onde nós vivemos. É a efetivação com todos os direitos consagrados na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de 97, e ao mesmo tempo na Lei Estadual de Recursos Hídricos, ainda está deixa muito a desejar. Então, é preciso muito avançar nessa temática, nessa discussão. Nós temos aí, como fruto aí dos avanços, alguns eventos que foram realizados especificamente sobre recursos hídricos no estado de Roraima, e nós temos também um mestrado interdisciplinar aí,
profissional lá na Universidade Federal, que é o Profiago, que trabalha exatamente essa temática de gestão de recursos hídricos. Extremamente importante, pioneiro, existem vários polos em nível nacional a respeito dessa temática, mas já é um avanço significativo na formação de pessoal qualificado para trabalhar nessa temática no Estado. Duas informações. Essa imagem na tela, ela mostra, é uma imagem que mostra aí a informação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e aí tem como referência exatamente o Rio Branco. Mas assim, a respeito da preocupação em relação à água, o presidente da CAER fala sobre o nível do Rio Branco. Isso em março de 2019, estava muito baixo. CAER alerta, Rio Branco atinge nível 0 de captação. O uso racional da água é fundamental para evitar desabastecimento nas cidades. Então nós observamos, muito embora aparentemente a região amazônica possa traduzir a região que mais tem água doce disponível no Brasil, uma das maiores do planeta, é ler do engano imaginar que ela está distribuída de forma igualitária em todas as regiões, em todas as localidades. Existem localidades na região amazônica que padecem pela falta de água. Os grandes centros, por exemplo, áreas de invasão que às vezes não tem acesso, não tem como sobreviver, não tem como se manter sem a água. Então, às vezes, se mantém com a qualidade da água extremamente precária, o que é bastante complicado, bastante complexo em se tratando de ambiente urbano. E não, o ambiente rural também não está diferente, exatamente pela grande quantidade de utilização de recurso hídrico na agropecuária, que detém aproximadamente 60% do uso do recurso hídrico no planeta. E depois nós temos aí a faixa de 20% até quase 30% aí da indústria. E o restante sobraria para atividade comercial e consumo humano diretamente, que seria o menor uso. Então nós temos que ter essa preocupação em relação a essa abordagem. E aí tem essas normas que têm um papel exatamente de fomentar a discussão e operacionalização da garantia da melhor gestão dos recursos hídricos. Recursos minerários nós iremos tratar em um bloco separado.